Graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou aqui novamente para fazer o vídeo número 35. Este vídeo ele vai dar continuidade aos assuntos nos quais eu comecei no vídeo 34, que foi interrompido aos 16 minutos, porque deu uma pane geral na energia elétrica e faltou luz e não deu mais para continuar. Glórias a Deus. Então, no vídeo anterior, eu mencionei o item 6 dos assuntos que eu vinha falando, quando caiu a energia. Então, vou dar continuidade neste mesmo ponto. O item número 6. Glórias a Deus. Todos nós dependemos de Jesus. Só Ele pode salvar nossa alma e nosso espírito deste mundo e nos conduzir para o seu mundo divino. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Comentário. Não há outro que tenha a autoridade dada por Deus para salvar os homens. Então, por que perder tempo com rodeios, indo atrás de quem não pode salvar, ao invés de ir direto à fonte da salvação? Então, muitas pessoas perdem tempo indo atrás de um, atrás de outro, seguindo conselhos, às vezes até errados, podendo ir direto a Jesus, que Ele é o único Salvador. Glórias a Deus. Item 7. A ordem de Deus aos israelitas à margem do rio Jordão. Disse Levítico capítulo 19, disse mais o Senhor a Moisés, versículo 1, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo-lhes, sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então veja bem, esta é uma ordem de Deus para todos os homens. Cada homem vai ser santo. Tem que ser santo, porque é ordem de Deus. Ou de um jeito ou de outro, eles vão terminar sendo santos. Porque é uma ordem de Deus, é a vontade de Deus. Então, por que não buscar logo este objetivo? Buscar Deus, aprender com Jesus Cristo, purificar seus sentimentos, seus pensamentos. Porque se ficar resistindo a esta ordem de Deus, o resultado é somente sofrimento e nada mais. É isso que o homem deve pensar. O destino do homem é a sua santificação. Se ele fugir disso, só vai ter sofrimento pela frente. Comentário. Quando nos esforçamos para santificar os nossos sentimentos e pensamentos, estamos obedecendo à ordem de Deus. Quem não se esforçar para obedecer esta ordem, santificando a sua vida, não será salvo. E o que é ser salvo? Ser salvo é e será ser tirado deste mundo em espírito, antes da sua destruição, para viver eternamente somente em espírito, em corpo espiritual, no mundo espiritual. Então, ser salvo é isso, é ser retirado do mundo material para viver espiritualmente, eternamente. Essa é a salvação.
antes da destruição do mundo, antes de sentir dor, ser retirado do mundo antes de sentir dor. Aconteceu um exemplo semelhante na época que os cristãos estavam sendo martirizados lá nos estádios em Roma, onde eles eram devorados pelos leões. Naquela época, quando os leões invertiam sobre eles, antes de os leões morderem neles e dilacerar a carne deles, Jesus Cristo retirava a alma deles do corpo. Eles não sentiam dor. Eles não sentiam dor. Eles eram salvos da dor. Então assim será a nossa salvação. Jesus Cristo nos retirará do corpo antes da destruição do mundo. E seremos salvos por Ele. E seremos livres da dor, glórias a Deus, e livres da destruição. Item 8. A confirmação da ordem de Deus feita por Jesus ao povo quando lhe ensinava as bem-aventuranças. Jesus Cristo confirmou a ordem de Deus para nos santificar. Jesus confirmou e ao mesmo tempo renovou a ordem de Deus para que nos santificássemos, quando nos ordenou que fôssemos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, quando Jesus nos deu essa ordem, Ele estava confirmando a ordem de Deus. Porque Deus nos ordenou que nós devemos ser santos. E Jesus Cristo nos ordenou que nós devemos ser perfeitos como nosso Pai que está nos céus. Comentário. É Jesus que está afirmando que é possível para nós sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Então, se é Jesus Cristo que está dizendo que nós devemos ser perfeitos, é porque isso é possível. É totalmente possível para um homem se tornar perfeito, como Deus é perfeito. Já que vai se tornar santo, vai se tornar perfeito. Isto não é outra coisa senão a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Ou seja, o destino maravilhoso que Deus nos dá não é a perdição nem a morte eterna, mas sermos santos e vivermos junto dele. É preciso somente sabermos escolher com sabedoria o nosso destino. Só depende de nós, a nossa decisão, a nossa escolha. Item 9. A mão de Deus está sempre estendida para salvar o homem. Porém, por causa dos seus pecados, este não a vê. Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Glórias a Deus. Comentário. Quando os pecados das pessoas encobrem o rosto delas de Deus, de modo que Deus não possa ouvi-las, os demônios não as deixam em paz e buscam em toda oportunidade como destruí-las. Como Jesus avisou, o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então veja bem, se o homem, através do pecado,
cria uma nuvem escura em torno dele, porque o pecado é energia, e ele é semelhante a uma nuvem. Então, esta escuridão encobre a pessoa do Espírito de Deus, da presença de Deus. É como em um dia de tempestade, levando-se o tempo de tempestade, fica tudo escuro aqui embaixo, na terra. Mas acima da nuvem, a luz está brilhando. Então, o homem que está encoberto pela nuvem do pecado, ele fica na escuridão. A luz de Deus não o alcança. Ele não consegue ver Deus, as bênçãos de Deus para a sua vida. Contudo, diante de tão lastimável situação das pessoas que vivem a miséria de estarem separados de Deus, veja bem, se a pessoa está separada de Deus pela escuridão dos pecados, os demônios não param de procurar destruí-la, com doença, com acidente, com todo tipo de miséria, para que a pessoa morra logo para ir para o inferno. Os demônios, eles têm pressa de matar o pecador ir para o inferno. Às vezes fazem ao contrário, às vezes eles ajudam o pecador a não morrer para que ele leve outras pessoas para o inferno. O diabo usa certas pessoas pecadoras, ajudando ela de alguma maneira, às vezes sofre acidente, leva um tiro, leva facada, mas não morre. O demônio ajuda de toda maneira que ele pode, para que a pessoa não morra, porque através daquela pessoa ele vai levar outras para o inferno, ou vai levar sofrimento, dor para os familiares. Porque o demônio é inteligente, ele tem psicologia, ele tem plano, ele tem estratégia, então ele usa essas estratégias. A pessoa está entre a vida e a morte e não consegue, não pode morrer. Eles ficam ajudando ali para que a família toda sofra. E esses rebeldes que vivem fazendo a família sofrer, eles são ajudados pelo demônio para que eles continuem fazendo a família mais sofrer. Ou ajudam eles para que, através deles, outras pessoas vá para o inferno também. É outra estratégia do diabo. Então, contudo, diante de tão lastimável situação das pessoas que vivem a miséria de estarem separadas de Deus, muitas igrejas ainda brincam com suas vidas, brincam com suas misérias, chamando-as para participarem de seus cultos em suas igrejas, dizendo que elas estão sofrendo por causa de trabalho de bruxarias e feitiçarias feitos contra ela, e não por causa da ignorância delas a respeito dos ensinamentos de Deus e de Jesus que estão na Bíblia. Então, muitas igrejas, em vez de ensinar a verdade, meu amigo, você está pecando, saia deste caminho de pecado, ensina o Evangelho para elas, não, venha para a igreja, porque nós vamos nos libertar, vamos tirar as obras de bruxaria, de feitiçaria e de magia negra, e não ensina a verdade para ela. As pessoas sofrem porque não conhecem as Sagradas Escrituras, não as obedecem, como Jesus nos ensinou em Mateus 22, 29, quando disse aos judeus: errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se conhecemos e obedecemos as Sagradas Escrituras, estamos livres de bruxarias e feitiçaria, como profetizou o profeta Balaão. Que é
outra coisa que as igrejas devem ensinar. Número capítulo 23. Balaão falando. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. É Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Contra Jacó, que era Israel, pois não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, que coisa Deus tem feito. Porque o rei Balaque, ele pagou este profeta Balaão, que era muito ambicioso por dinheiro, para amaldiçoar a nação de Israel, que vinha saindo do Egito. Mas Deus mudou a palavra dele, de maldição para bênção. Deus transformou a maldição que ele intentava fazer para Israel em bênção. Então, porque Israel era um povo santo. Então, se nós também vivemos em santidade, não vai ter macumbaria, bruxaria, nem feitiçaria sobre a nossa vida. Ninguém vai nos amaldiçoar. Porque nós somos Jacó de Deus. Nós somos Israel de Deus. Então, é isso que a igreja precisa ensinar para as pessoas. Abandone o pecado, viva na retidão em direção a Deus, diante de Deus, que os demônios vão ficar longe, não vão lhe atingir. Obra de bruxaria, feitiçaria não lhe atinge. Se você for sincero e honesto com Deus. Se você cumprir a sua obrigação com Deus, obedecer à ordem dele, de se santificar, ele cumpre a função dele, a vontade dele sobre a nossa vida. E nos protege, e nos abençoa. Glórias a Deus. Então, as igrejas prometem libertação. Existem muitas campanhas de libertação nas igrejas. E de prosperidade e tudo. Mas não ensinam a palavra da verdade, que é a única que tem poder para libertar e salvar realmente. Os demônios podem até sair por algum tempo. Os demônios dos trabalhos de bruxaria, feitiçaria, magia negra, eles podem até sair da pessoa por algum tempo, por causa das orações, porque eles não gostam de oração, nas campanhas de libertação. Mas enquanto a pessoa não parar de pecar e passar a obedecer a palavra de Deus e a aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, os demônios estarão sempre voltando. A pessoa vai para a campanha. Aí a campanha terminou, o demônio saiu, ela fica tranquila. Mas não recebeu o ensinamento da palavra, continua no pecado, no caminho do erro. Aí o demônio volta trazendo mais 7, como Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo falou. O demônio sai, mas a pessoa não busca seguir o caminho de Deus, aí o demônio volta. Ele volta e traz mais 7, pior do que ele. E o estado daquela pessoa, que era ruim, vai passar a ser pior. Glórias a Deus. Portanto, é a verdade que liberta. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Nós já vimos no outro filme, no outro vídeo, que ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a verdade que liberta
Jesus Cristo. E seus ensinamentos eternos, que as igrejas devem ensinar. Quer dizer, é a verdade eterna, que traz vida eterna, Jesus Cristo, que as igrejas devem ensinar. E não que as pessoas estão enfeitiçadas e possessas por demônios. Isso é o de menos. Pode ter milhões de demônios, mas se a pessoa está dentro da aura do Espírito de Deus, fazendo a vontade dele, os demônios não chegam nem perto. Porque eles não vão suportar a luz que Deus coloca na pessoa que ele obedece. Quando eles verem a luz do Espírito Santo brilhando sobre a vida da pessoa, eles passam por longe, porque eles sabem que aquela pessoa é de Deus. Estas coisas são os macumbeiros, os feiticeiros, nos terreiros de macumba que ensinam, porque eles não conhecem a verdade, e não conhecem aquele que é a verdade, Jesus Cristo, por isso não se libertaram. Então é no terreiro de macumba que se ensina: olha, você está macumbado, fizeram tal macumba para você, pegaram a roupa sua, levaram no cemitério, aquelas coisas todas. Porque são os próprios demônios que estão falando, para amedrontar a pessoa, para a pessoa levar recursos para eles, alimento para eles. Quando conhecemos a verdade, não precisamos de outros argumentos para levar as pessoas à igreja. Não precisamos dizer: olha, você está macumbado, vá lá na igreja que nós vamos tirar esse seu encosto. Não precisa. Por quê? Porque se você trabalha para Cristo, é Ele que leva a pessoa para a igreja. Jesus Cristo que leva a pessoa. Mas Ele só leva as que Ele quer, pela sua graça. Preste bem atenção nisso que eu estou falando. Não é qualquer pessoa que vai para a igreja, não. Só vai para a igreja pessoas que Deus escolheu, pela sua graça. Por isso devemos orar e vivermos correta e justamente diante de Deus, para que Ele ache graça em nós, como achou em Noé, e nos chame para a sua obra, como chamou a Noé, e também nos queira salvar, como salvou a Noé e a sua família. Então nós dependemos da graça de Deus para nos levar para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. Alguém pode convidar: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Mas só vai se a graça de Deus o levar. Agora, se o pastor chama: vamos, você está macumbado, você está enfeitiçado, vamos para a igreja, o próprio demônio leva a pessoa. Às vezes dentro de uma igreja tem mais demônio do que pessoas, porque eles ficam zombando daquela igreja, porque não ensina a verdade. Agora, a igreja que ensina a verdade, vão poucas pessoas, porque quem leva é Jesus Cristo. Agora, a igreja que não ensina a verdade e fica iludindo e enganando as pessoas, quem leva as pessoas para a igreja é o diabo. Glórias a Deus. E aí não vai ter salvação, vai ter mais sofrimento. Quando conhecemos a verdade, já li essa parte, vamos adiante. Item 10. Jesus esclareceu como os demônios trabalham. Jesus ensinou até isso, que é para a gente ficar esperto, saber como é que os demônios trabalham. Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45. Isso Jesus está ensinando para os judeus.
Mas o que Jesus ensinou naquela época é o mesmo ensinamento que serve para hoje. Eu já falei certa vez que Deus é o eu sou, como ele falou para Moisés. Moisés diz a Faraó que quem está te mandando é o eu sou. Porque Deus sempre é. Para Deus não existe passado nem futuro, só existe presente, só existe agora, Ele sempre é. Então, o que Deus falou através de um profeta, através de Moisés, há quase 3.000 anos, Ele está falando agora para nós. O que Jesus Cristo falou naquela época, há quase 2.000 anos, Ele está falando agora para nós. Porque para Deus só existe agora. Só existe tempo para os homens, mas para Deus só existe o agora. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Se ele vai para a igreja, pastor ora, ele sai, ele vai andar por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, para o corpo onde ele estava, de onde eu saí. E chegando, acha desocupada, porque a pessoa não buscou Deus, não procurou aprender o Evangelho, ficou vazia, o coração vazio, desocupada, varrida e adornada, porque a pessoa está livre, mas o coração está vazio, porque não preencheu com o conhecimento de Deus. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. Entra. O demônio entra na pessoa. Jesus falou também que o diabo entrou em Judas para traí-lo. Habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Jesus está profetizando aqui. Que a esta geração perversa, desde aquela época, os demônios iriam entrar no corpo deles, dos homens perversos. Aqueles que ele chamou de raça de víboras, os demônios iam entrar. Jesus está profetizando aqui, que os demônios iam entrar nos homens perversos. E nós estamos vendo hoje isso. Porque estes crimes horrendos que nós estamos presenciando hoje não são feitos por homens. Homens não fazem essas coisas. São os demônios que fazem isso para se vingar da humanidade, se vingar do homem afrontando Deus. O demônio faz o mal na terra para afrontar Deus. Eu não falei no início do vídeo, porque eu me esqueci, mas o vídeo anterior, o vídeo 34, eu tive que iniciá-lo 13 vezes e interrompia. Na 14ª foi que eu consegui continuar. Mas mesmo assim, aos 16 minutos, estourou um transformador para ali que faltou energia. Trabalho do demônio, do inferno. Porque eu estava sentindo no início do vídeo, estava sentindo uma grande pressão espiritual. Os demônios atacando a terra para usar os homens para cometer crimes. Eu tive que reiniciar o vídeo 13 vezes por causa dessa pressão diabólica. Eles não estão gostando disso que eu estou fazendo. Eles não estão gostando do que eu estou falando. A pressão é muito grande em cima de mim. Porque eles sabem que Deus vai usar essas palavras que está botando na minha boca para abençoar alguém, para libertar alguém, para salvar alguém. Eles sabem disso. Então, quando eu vou fazer um vídeo aqui, é uma pressão espiritual imensa. Imensa. Mas os anjos de Deus estão aqui ao redor, garantindo. Amém? Glórias a Deus. É assim, porque eles andam
por lugares áridos, mas retornam, perturbando o homem. E se o homem deixar, ele entra no homem, para o homem fazer o mal. Glórias a Deus. Comentário. Se o homem não busca conhecer os ensinamentos de Jesus para viver em harmonia com Deus, mas antes vive entregue aos prazeres e diversões do mundo, praticando injustiças para consigo mesmo e para com os outros homens, os demônios entram neles e fazem morada nele e passam a dirigir seus pensamentos, seus sentimentos e seus passos, e assim têm total controle sobre suas vidas. É o que muito está acontecendo hoje com muitas pessoas. Esta é a razão de tantos crimes e violência que estamos presenciando hoje, no Brasil e no mundo. Para essas pessoas, o profeta Isaías diz o mesmo que disse aos judeus em Judá. Profeta Isaías. Profeta Jeremias. Profeta Jeremias disse: a tua malícia te castigará. Deus dizendo para o povo rebelde de Judá, daquela época, através de Jeremias: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é teres deixado o Senhor teu Deus, e o não haver em ti o temor de mim, diz o Senhor teu Deus. Então Deus está chamando a atenção para nós hoje, agora, que por causa da nossa malícia. O que é malícia? A malícia do homem de querer enganar Deus, de mostrar para Deus que não precisa de Deus, para não ter que obedecê-lo. Essa é a pior malícia do homem. E as infidelidades, porque Deus dá uma ordem de purificação, santificação, e ele não obedece. Então, tanto a malícia como a infidelidade do homem para com Deus vão repreendê-lo. Então, o homem sofre por causa dele mesmo, não é por causa de Deus. Deus tem a justiça dele pronta para agir. Só isso. Deus tem a lei e a justiça. Ele faz juízo, julga e cumpre a justiça. Mas a culpa é do homem. Porque o homem, se depender do homem, ele destrói o universo, como ele quer destruir a terra. Mas Deus não vai permitir, por causa da justiça dele. A ignorância do homem bate de frente com a justiça de Deus, e a justiça de Deus vence, porque ele tem as leis dele que são mais poderosas do que qualquer coisa. Mas se dependesse do homem, ele destruía até Deus. Ele diz que Deus não existe. Então, a tua malícia te castigará, o teu pecado, a tua maldade te castigará, e as tuas infidelidades também te repreenderão. Sabe, Deus está pedindo, olha, sabe, te convence e vê, abre os olhos, que quão mal e quão amargo é ter deixado o Senhor teu Deus. Quer dizer, Deus está avisando que o homem vai sofrer amargamente por ter abandonado a Deus e não haver nele o temor de Deus. O homem não teme a Deus. O homem acha que pode viver sozinho sem Deus. Agora eu pergunto, nós viemos ao mundo sozinho? Fomos nós mesmos que nos colocamos no útero da nossa mãe para nascer? E nós nascemos sozinhos? Não foi Deus que deu a força para a mulher
dá a luz ao filho? E quem fez o nosso corpo crescer? Nascemos com 40 centímetros. Hoje somos homens, mulheres. Quem formou o nosso corpo e fez o nosso corpo nascer? Quem nos formou no útero da nossa mãe, dentro do líquido amniótico? Mas o homem quer dizer que não precisa de Deus. Comentário: a malícia, a maldade, a infidelidade do homem para com Deus, tentando enganá-lo para não ter que obedecê-lo e segui-lo, são as causas de todos os seus sofrimentos e dificuldades que ele enfrenta em sua vida. Isto também deve ser ensinado e repetido muitas vezes nas igrejas, até que todos aprendam e nunca mais se esqueçam. As igrejas devem adotar em seus ensinamentos a mesma didática que Deus usa na Bíblia, a didática da repetição. Na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, Deus ensina a mesma verdade de maneira diferente em cada livro, em cada capítulo, em cada verso da Bíblia. As igrejas devem concentrar seus ensinos nas verdades espirituais que salvam e não em apelos emocionais e motivacionais, induzindo as pessoas a lutarem somente por prosperidade material, ensinando na contramão daquilo que Jesus Cristo ensinou. Jesus ensina uma coisa, as igrejas estão ensinando outra coisa. Mateus capítulo 6. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de divertir, pois a todas essas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque ao dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Então Jesus Cristo está direcionando uma pessoa: olha, você vai para a igreja buscar o reino de Deus, buscar a palavra da verdade, que traz a inspiração divina e o conhecimento de Deus para a salvação. E não ir na igreja para buscar uma revelação, que na grande maioria é revelação falsa, buscar um milagre de prosperidade, um emprego, um carro novo, um apartamento novo. Não. Busque o reino de Deus e a justiça de Deus. Porque se você faz o bem, se você está do lado de Deus, Deus está do teu lado, fazendo justiça a teu favor. Não precisa buscar outras coisas, basta buscar Deus e a sua justiça. E pronto. E ficar tranquilo ou tranquila. Porque se você está com Deus, Deus está com você. Amém? Glórias a Deus. Então, esses ensinamentos que estão fazendo nas igrejas está contaminando o povo. Ninguém tem hoje mais sinceridade com Deus, com a palavra de Deus, fidelidade com a palavra. Só querem buscar a igreja que tiver um pastor passando revelação, que não são revelação de Deus. Porque a revelação de Deus é que está no versículo da Bíblia. É por isso que muitos pastores sabem que as pessoas não vão buscar a palavra de Deus nas igrejas, lê um versículo da Bíblia para pregar e pregam outras coisas, mudando a palavra de Deus, pregam outras coisas para satisfazer os sentimentos banais das pessoas. Os sentimentos fúteis das pessoas. Prefere agradar a futilidade das pessoas do que agradar a Deus, pregando a sua verdade. Amém? Glórias a Deus. Mas Deus vai castigar, como o profeta disse: olha, a tua malícia vai te castigar, a tua infidelidade vai te castigar.
Isso não é só para as pessoas, não. São para os pregadores que estão pregando palavra falsa. Lê um versículo, mas não prega a revelação de Deus que tem no versículo. Prefere pregar o que as pessoas querem ouvir. Isso não é de Deus. Isso é do diabo que está infiltrado nas igrejas. Uma senhora veio na minha igreja e deu um testemunho que ela foi numa determinada igreja aqui, estava dançando. Quando ela olhou para o lado, tinha um demônio com o olho vermelho olhando para ela e rindo. Ela se levantou e correu por causa disso, porque não estava pregando a palavra de Deus. Se está pregando a palavra de Deus com poder, o demônio não entra na igreja, porque ali não tem interesse para ele. Ele só entra quando tem interesse para ele, para levar algumas pessoas dali daquela igreja para o inferno. E muitas igrejas estão levando muitas pessoas para o inferno por causa disso. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, esse vídeo que eu fiz, o 34 e 35, são sobre esse pequeno ensinamento de Jesus Cristo, mas que são muitas coisas, se for ensinado na igreja, muitas coisas. Então Deus moveu meu coração para me fazer uma série de vídeos só sobre os ensinamentos de Jesus, o que ele ensinou. Mas antes eu vou fazer aquela série sobre o pecado, que eu vinha prometendo que vou fazer. Eu comecei a fazer uma série de vídeos sobre os animais, a alma dos animais, que é muito importante. É muito importante o homem saber quem são os animais e quem serão os animais. Porque nós viemos de lá, do reino animal. É muito importante. Aí eu vou fazer uma série de vídeos sobre o pecado, que é de máxima importância. O homem conhecer a força cósmica que o pecado tem. Que sem Deus ele não vence o pecado, não. É muito importante. Aí depois eu vou fazer uma série só sobre os ensinamentos de Jesus, que é para a igreja ensinar, mas não ensina. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glória te dou, Senhor. Muito te agradeço, porque o Senhor, aos poucos, está ensinando. Eu peço, meu Deus, pelo teu poder, que o Senhor divulgue esses vídeos, ajude as pessoas a compartilhar esses vídeos, porque o diabo até agora tem lutado para impedir que as pessoas compartilhem, para que outras pessoas não vejam e não saibam da tua palavra. Por isso que eles lutam muito contra. Mas pelo teu poder nós venceremos. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa teus filhos, meu Deus, com grande bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.